Fala galera do Fábrica de Programadores, vamos lá dando continuidade à nossa aula Lógica de Programação número 5. Hoje nós iremos estudar as expressões lógicas. Bom, os operadores são E representa intersecção, retorna um valor lógico de resultante da intersecção de valores lógicos de expressões relacionais. Operador OU representa a união, retorna o valor lógico resultante da união de valores lógicos de expressões relacionais. Operador não representa a negação, retorna o valor lógico resultante da condição de valor lógico de uma expressão relacional. Se você não entendeu muita coisa, calma, vou montar uma tabela para que possamos entender melhor. Expressões lógicas E. Podemos ver que quando temos duas expressões, verdadeiro e verdadeiro, a operação terá como resultado verdadeiro. Verdadeiro e falso será falso. Falso e verdadeiro será falso. Falso e falso, lógico, será falso. Note que, para que seja verdadeiro, todas as expressões têm que ser verdadeiro. Se pelo menos uma ser falso, logo toda a operação será falso. Vamos exemplificar através de números. Aqui precisamos identificar se y é verdadeiro ou falso. Então vamos lá. 4 menor que 5, verdadeiro. 10 menor que 20, verdadeiro. Agora vamos comparar na nossa tabela. Verdadeiro e verdadeiro. Então o valor de y será verdadeiro. Próximo exemplo. Vamos identificar o valor de y. 4 maior que 5, falso. 10 menor que 20, verdadeiro. Olhando nossa tabela acima, lembre-se, se pelo menos uma ser falso, logo toda a expressão se torna falso. Falso e verdadeiro, y é falso. Segundo exemplo, 4 maior que 5, falso. 10 maior que 20, falso. Então, falso e falso, olhando nossa tabela acima, logo y será falso. Então o esquema aqui é você verificar se ao menos uma expressão é falso. Se ao menos uma é falso, logo toda a expressão se torna falso. Se todas forem verdadeiras, logo a expressão será verdadeira. Expressões lógicas OU é a nossa união. A união é um pouco diferente. Verifique a tabela abaixo. Verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Falso ou falso? Falso. Verifique o padrão. Se ao menos uma for verdadeiro, toda a expressão será verdadeiro, diferente do exemplo anterior da nossa expressão E. Então, qual é a expressão OU? Se pelo menos uma for verdadeiro, toda a expressão será verdadeira. Vamos para o exemplo com números. Vamos identificar o valor de y. 4 menor que 5, verdadeiro. Aqui já torna y verdadeiro. Lembre-se que nossa tabela acima basta que 1 seja verdadeiro. 10 menor que 20, verdadeiro. Então, y é igual a verdadeiro. Outro exemplo, 4 maior que 5, falso. 10 menor que 20, verdadeiro. Logo, falso ou verdadeiro, y será verdadeiro. Note que temos uma expressão verdadeira. Próximo exemplo, 4 maior que 5, falso. 10 maior que 20, falso. Logo, falso ou falso, y será falso, porque não temos nenhuma expressão verdadeira. Expressões lógicas não é a nossa negação. A negação é simples, basta inverter os valores. Não verdadeiro, logo falso. Não falso será verdadeiro. Vamos para o exemplo com números. 4 menor que 5, verdadeiro. Logo, não verdadeiro sempre será o contrário, a negação. Próximo exemplo, 4 maior que 5, falso. A negação, não falso, y será verdadeiro. Antes de começar a programar e ver todos esses exemplos que acabamos de falar, vamos estudar um último ponto sobre estrutura de controle condicional. A estrutura de condicional é uma parte importante da lógica de programação. Ela é usada para controlar e executar um trecho de código, um pedaço de código, tá? Com base em uma condicional lógica. Como podemos ver no exemplo mostrado, vamos executar um bloco de código quando a condição for verdadeira e vamos executar outro bloco quando a condição for falsa. Note que para isso usamos o comando se. Para ficar mais claro o que eu acabei de falar, vamos ver um exemplo real. Note que temos uma média de um aluno do tipo real e agora vamos fazer a seguinte pergunta. Se a média for maior que 7, então
escreva aprovado. Se não, escreva reprovado. Então é dessa forma que nós executamos um bloco com base em uma condicional ou executamos outro bloco de código se essa condicional for falsa. Bom, aqui está o nosso exemplo da aula anterior. É um algoritmo que calcula a média com base nas 4 notas de um aluno. A partir dessa aula nós não iremos mais usar o VisualAlg. Iremos usar uma outra ferramenta que achei muito mais intuitiva e que irá facilitar a nossa codificação. Para isso eu irei copiar, refazer todo esse algoritmo e irei reescrever na nova IDE que estou mencionando neste momento para vocês. Bom, então aqui a nossa IDE chamada Portugal Studio. Ela é mais sofisticada e vai ajudar a gente a digitar com mais facilidade o nosso código. Mas antes de começar a usar, preciso fazer uma explicação sobre essa IDE. Bom, aqui temos alguns exemplos de códigos, tá? Se você tiver alguma dúvida de como fazer o seu algoritmo, aqui você pode ter como base, né, alguns exemplos para que vocês possam utilizar no seu cronograma de estudo. Para que vocês possam baixar o Portugal Studio, irei mostrar para vocês. E aqui nesse site univale.br, aqui nesse botão verde download, e aqui você vai baixar para o seu notebook a versão, tá bom? O instalador. O instalador é simples, tá? Basta executar depois que baixar e seguir as etapas de instalação. Bom, primeiramente precisamos criar um novo arquivo. Note que a estrutura é um pouco diferente do nosso VisualAlg. Observe que temos programa, abre chave e fecha a chave do programa. Função de início, abre chave e fecha a chave. Irei fazer uma breve comparação com o nosso VisualAlg para que possamos alinhar o conhecimento. E para isso irei copiar, como eu falei, todo o exemplo do VisualAlg e vou colar aqui em cima para que possamos comparar e reescrever esse algoritmo aqui no Portugal Studio. A primeira diferença entre o VisualAlg e o Portugal Studio são as variáveis. Algumas variáveis são diferentes. Então, pessoal, precisamos nos adequar de como a IDE trabalha os nomes de cada variável. A primeira diferença aqui é na variável caractere, que no VisualAlg declarava para aluno do tipo alfanumérico. Então agora, no Portugal Studio, precisamos identificar essa variável de uma forma diferente. Vamos chamar de cadeia. Cadeia de caractere. Cadeia aluno. Então aluno é do tipo cadeia, uma cadeia de alfanuméricos, né, de caracteres. Segundo, são as notas. Então, irei copiar as notas e a média. Irei colocar do tipo real. Para o Portugal Studio, real não mudou, ficando o mesmo tipo que usamos lá no VisualAlg. E agora iremos copiar o aluno, a variável aluno, e o nome do aluno que está sendo atribuído à variável aluno. Aqui é a segunda mudança. A nossa atribuição não é mais dessa forma. Agora iremos colocar simplesmente o igual. Aluno igual a Paulo. E irei copiar as nossas notas. Irei dar um espaçamento usando o Tab. E alterar todas as atribuições. Agora a atribuição, usamos igualdade. Pronto, acabamos de atribuir as notas a cada variável correspondente. Também irei copiar o cálculo da média. Irei alterar a atribuição.
E por último, iremos escrever a média e o aluno. Copiei e colei. Aqui é a terceira mudança. No Visual Guia, nós tínhamos a função escreval para quebrar a linha ou fazer uma escrita sem quebra de linha, apenas com escreva. Aqui no Portugal Studio, precisamos apenas escrever o escreva. E posteriormente eu irei ensinar como fazer a quebra de linha. Bom, basicamente é isso. Irei agora remover todo esse bloco de código que eu usei para me basear para escrever meu código. E para executar esse bloco, precisamos vir aqui nesse play, executar o programa. Note que aqui embaixo, nessa barra inferior, é mostrado a saída do nosso algoritmo. Então, Paulo 7.25. Note que Paulo está em cima, né? Precisamos usar quebra de linha. Aqui no Portugal Studio, para que possamos quebrar a linha é um pouco diferente. Então, vou ensinar para vocês como é que faz. Usa aspas duplas, contrabarra, N. Agora sim. Precisamos colocar uma vírgula, tá? Ó, quando tá vermelhinho aqui, ó, quer dizer que tem alguma coisa errado, tá bom? Tem uma coisa faltando. Então, vou colocar uma vírgula depois para poder separar. E vou executar novamente. Note que agora, aqui embaixo, Paulo 7.5, que é a média, ficou embaixo do nome Paulo. Agora iremos seguir com nossa estrutura de condição. Agora precisamos saber fazer um algoritmo, né? Para que possamos mostrar se esse aluno foi aprovado ou reprovado, com base no material que eu apresentei. Então vamos lá. Vou dar uma quebra de linha aqui. E vou digitar a nossa condicional. Se, abre e fecha parêntese, se a média for maior que 7, então eu irei abrir e fechar a chave. E aqui eu vou dar uma quebra de linha. Então, se essa condicional for verdadeira, eu quero que o meu algoritmo execute esse bloco que está dentro do minha condicional se. Então vamos lá. Então, se a média for maior que 7, eu quero que escreva aprovado. Vamos lá. Dá um espaço. Escreva aprovado. Então vamos executar para verificar o resultado. Note que o Paulo foi aprovado. Precisamos usar mais uma vez a quebra de linha. Então, contrabarra N. Vamos executar novamente. Então, Paulo 7.25, ele foi aprovado. Agora vamos simular o reprovado. Para isso, precisamos alterar as notas para que possa ter uma média menor que 7. Então, acabei de alterar. Vamos executar novamente. Note que a média foi 5.75 e que não foi mostrado mais o bloco aprovado, porque a condicional não foi atendida. A média não é maior que 7. Agora iremos fazer o senão. Senão, abre e fecha chave. Iremos escrever reprovado. Irei fazer a quebra de linha.
E também irei fazer um espaçamento aqui. Então, note que acabei de colocar minha condicional. Se for verdadeira, ele vai escrever aprovado. E se for negativa, se for falsa, a condicional, eu irei escrever reprovado. Então vamos lá executar e ver o resultado. Então agora a média, né, como mostrado anterior, foi 5,75 e mostrou que Paulo foi reprovado. Então aqui é a nossa estrutura de condicional, usada para executar um bloco de código, se for verdadeira, e usado para mostrar um outro bloco, caso a condicional for falsa. Pessoal, agora vamos melhorar um pouco mais esse nosso algoritmo. Note que tudo está fixado, né? Paulo, as notas do Paulo, todas estão fixadas aqui no nosso algoritmo. E agora eu quero que o próprio operador, né, o usuário, informe, né, qual é o nome do aluno, qual é a média, né, desse aluno específico, tá? Então, vamos fazer essa melhoria. Primeiramente, eu quero que o algoritmo peça, informe o nome do aluno, né? Mostra uma mensagem, você vai lá e digita o nome do aluno. E para isso, iremos usar um comando chamado leia, tá bom? Vamos seguir aqui com a codificação e você vai entender logo em seguida, tá bom? Vou dar uma quebra de linha aqui e vou digitar o comando. Escreva informe nome do aluno. 2 pontos. Agora eu preciso usar um comando para que o usuário possa escrever o nome e eu poder armazenar esse nome na variável aluno. E para isso temos uma função chamada leia. E qual variável que eu quero que o nome do aluno seja armazenado? Então, no caso aqui será aluno. Agora eu posso remover Paulo, sendo atribuído para aluno fixo aqui no nosso algoritmo. E vamos testar. Vou executar. Note que apareceu informe nome do aluno. E agora eu vou digitar o nome do aluno. Marco Barroso. Vou dar Enter. Agora o nome do aluno não está mais fixado no nosso algoritmo. Agora você poderá informar qualquer nome de um aluno ou aluna. Então, aluno ou aluna, né? Vamos executar novamente. Ok. Paulo Silva. Então, note que Paulo Silva, né? A nota dele, a média dele foi 5,5 e continua da mesma forma que está nós executando como antes nosso algoritmo. E vamos fazer isso também para as notas, tá? Note que as notas estão todas fixadas no nosso algoritmo. E agora vamos solicitar que o usuário informe a nota do aluno. Então vamos lá, pessoal. Escreva informe a primeira nota. Informe a primeira nota. 2 pontos. E embaixo eu preciso a nota que ele for digitar na primeira nota, eu preciso colocar onde dentro da variável nota 1, né? Então leia nota 1. Então a nota 1 daqui eu já posso remover, estava fixado 5. E eu vou replicar esse código, pessoal, para todas as outras notas, tá? Então eu posso copiar e colar, ó, né? Mais fácil. Informe a primeira nota, então agora informe a segunda nota. Aqui no leia vai ser nota 2, né? Vou copiar novamente. Escreva informe, né? Opa, tá errado aqui, né? Informe a terceira nota.
E aqui a nota vai ser nota 3. Novamente, copiar e colar. Informe. A quarta nota. E aqui nota 4, né? Para armazenar a quarta nota na nota 4. Então todo esse código aqui eu posso remover, né? As notas agora estão sendo informadas pelo usuário, tá? O cálculo da média fica a mesma coisa, né? O cálculo tem que ser feito realmente dessa mesma forma. Vamos testar? Então vou executar. Informe nome do aluno. Uso. Ó, note que ele já pediu a nota. Informe a primeira nota. 7. Vou dar Enter. Informe a segunda nota. 6. Enter. Informe a terceira nota. 5. E informe a quarta nota. Viu só? Então, ele já mostrou aqui o meu nome, Marco Antônio Barroso, né? Marco Barroso. A média 6.5 e falou que foi reprovado. Então note, pessoal, que agora, né, podemos usar o comando leia quando a gente quer solicitar de um usuário que ele informe né, alguma informação, né, de entrada para o computador, tá? O nosso algoritmo aqui, né? E posteriormente posso fazer o que eu quiser, né? Armazenar o que eu quiser, né? O que ele digitar em uma variável que nós estamos usando aqui, tá bom? Então, ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estudem, né? Estudem o comando, reescreva esse código aqui todo, tá? Baixem aí o Portugal Studio e façam o estudo em casa, né? Para que possamos evoluir cada vez mais aqui no nosso estudos, tá bom?